E aí, pessoal, por mais um dia aí, ó, nós estamos aí com um negocinho mais moderno. É. Pois é, pessoal, hoje eu até trouxe aqui um negocinho aqui interessante para nós aqui debater, moço. Mas que vai ficar só eu debatendo mesmo, né? É, nós ia aí meio que falar, pelo menos eu ia falar aqui sobre uma situação que eu achei interessante. E alguém tinha me perguntado uma vez, e eu fiquei umas horas assim, raciocinando. Porque a pessoa que me falou isso, ela era uma pessoa muito simples, humilde, né? E ela me chegou em mim e falou assim: Olha, eu não entendo de nada não, mas eu tenho certeza que o que a gente está aqui vivendo é uma coisa que eu acho que é só pra gente, sei lá, pra gente continuar vivendo e ficar numa narrativa errada. Aí eu falei, uai, e o pior é que você tá certo mesmo, você não tá errado não. Isso aí já fazia muito tempo que eu vi falando isso aí, sabe? Eu vinha conversando, eu via gente falando, até a gente começar a entender o que que era esse negócio, essa narrativa que a gente vive, né? Aí é tipo assim, e você pode observar que durante essa época que vem, vocês já perceberam que essas pessoas iluminadas, essas pessoas que vieram para fazer o bem para o próximo, ensinar o próximo o que que é descendente de valores, esse tipo de coisa assim, é uma coisa muito boa, é boa. Só que o negócio é o seguinte, o sistema não vê essas pessoas como uma coisa boa. O sistema vê isso como se fosse um problema a ser resolvido. É como se fosse uma IA, vamos dizer assim, tentando consertar um erro. Porque isso na sociedade não é uma coisa muito boa. A sociedade hoje, ela é totalmente capitalista. Então, se existir essas pessoas que tiram as pessoas de consumir, de comprar as coisas que eles criam, ou tipo assim, de viver essa sociedade do jeito que eles criaram, mais ou menos, entendeu? O que eu tô querendo dizer? Então aí você imagina a profundidade que é essas coisas. Imagina só o tanto de narrativa que o ser humano já passou durante essas épocas, esses anos, eras e eras e eras passou aí. E aí uns tempo atrás, eu não sei na onde, eu acho que foi não lembro o local certinho, mas eu acho que foi num podcast. Esse podcast tinha um rapaz lá, um africano, falando sobre um vizinho que ele tinha e falava sobre algumas coisas que ele herdou do pai dele, da fazenda que ele herdou. Ele achou um sítio arqueológico de cidades, como se fosse aquelas grecos romanas, mais ou menos, sabe? Aquelas grecos romanas, aqueles pilarzão, aquelas coisas. Ele achou essa cidade soterrada lá na fazenda dele. E pode ter certeza, ele tirou muita foto. Só que quando ele falou para os arqueólogos imediatamente contou pro pessoal do estado e caiu no ouvido do Magno lá da África, né? E adivinha? Foram lá e dinamitaram tudo, explodiram tudo, tudo. Então quer dizer então que isso aí para mim sugere que eles não querem que a gente saiba que isso aqui é uma narrativa, isso aqui é um joguete, né? E aí eu pensei comigo, cara, o cara com toda a humildade dele foi lá e falou pro pessoal da historiador, arqueólogo, né, estudar uma coisa que, sinceramente, você não vai achar isso aí em lugar nenhum, somente lá. E os caras mandar dinamitar tudo, cara. Isso daí pra mim é encobrimento de muita outra coisa que não querem falar. Então aqueles textos lá da Suméria, lá, aquelas negócios de argila lá, tem muito sentido. Zacarias Sitchin, então, tinha muito sentido no que ele falava. Então aí o que que eu pensei, né? Perante isso tudo, eu falei, cara, isso aqui é só um jogo, é só uma narrativa.
Então viver isso aqui é como se você estivesse num palco, igual eu estava sempre falando, falo nos meus vídeos. Você sempre está num palco e sempre você está ali fazendo o personagem. Você é você hoje, mas e na outra narrativa? Você vai ser quem? Ninguém sabe, né? Mas o contexto é esse. Se, no caso, o ser humano entendesse isso tudo, o jogo dessa sociedade tinha acabado já. Então, ou seja, o sistema não quer que isso acabe, não quer que ninguém saiba nada, porque se souber, o sistema inteiro que eles fizeram de capitalismo vai para o saco. E ao mesmo tempo, se você for observar, esse sistema capitalista ele também tem um começo e tem um fim. É, ele sempre vai estar fadado a virar uma crise. Sempre vai estar fadado a virar uma crise. Por dois motivos. Primeiro, que quando o sistema capitalista chega numa época, vamos dizer assim, que todo mundo chega e consegue tudo que ele quer, tipo assim, não importa se ele é pobre ou é rico, não importa qual. Mas vamos dizer que a classe pobre, né, a base da sociedade, ela, ela começa a subir, tem também quase a mesma coisa de um médio, a classe baixa não vai trabalhar também. Então, ou seja, o sistema capitalista vai começar a falhar. E aí o que eles fazem? Eles começam a fazer os reset econômicos para fazer o quê? Empobrecer um país ou talvez acabar com aquele país e começar outro em outro lugar, uma outra nova economia. Isso é o que está sendo feito durante todas essas eras, todas essas épocas que você vê falar de sociedade. Aí todo mundo fala, ah, mas que não sei o quê. Tanto que se você observar que quando os caras falam, principalmente os, os maçaricos, né? Eu vou dizer maçaricos. Os maçaricos, eles falam que eles são os construtores da sociedade. Mas aí bota aquela pá de pedreiro lá, mas aquela compassa, aquela coisa. Cara, aquilo lá não julga nada. Aquilo lá é só a representação do que eles automaticamente eles fizeram para ter como controlar a sociedade. Então, eles, baseado naquele padrão, e assim ele tem um símbolo da arquitetura. Vai ver. Então, aí o que acontece? Perante algumas coisas que acontecem, desculpa eu mexer aqui no negócio, é porque isso aqui a gente. Opa! Tá um barulhão. Aí esse trem aqui, rapaz, eu trem meio doidão, sabe? Tem que colocar ele longe da balda. Vamos ver aqui, calma aí, desculpa aí, ó. Ao vivo aí, tá? Calma aí. Não, eu vou segurar. E aí é o que acontece, gente. Eu anotei aqui também uma coisa também que eu vinha pensando também, né? Que perante as visões da antiguidade, né? O sistema. O sistema viu que vivíamos assim meio que aprendendo. Nós íamos aprendendo as coisas, então a gente estava ficando um pouco mais sagaz, um pouco mais esperto. E aí eu pensei comigo, falei, cara, esse trem tá errado. Se a gente vem aprendendo, já vem fazendo tudo, por que será que eles ficam contra as pessoas que, sei lá, vamos dizer assim, tá tentando acordar as outras, né? Mas se é aquilo que eu acabei de falar. Se você tá acabando com o sistema, eles vão dar um jeito de te eliminar. E eles vão dar um jeito mesmo, eles dão. Ixi. Só que aí o que que eles fazem? Aí eles começam a controlar uma pessoa aqui, controla outras ali, controla por meio disso. Já tá vendo aqui um monte de abertura de coisa saindo aí do forno, vamos dizer assim, lá dos caras lá que não pode falar, né? Uns caras lá, uns escândalos aí, o tal do Didi, né? O tal de Altman, esses caras aí, cara, Abstein, eu acho que é o. Ixi, falei o nome do troço. Pode não, velho. Aí você fala assim, cara,
parece que aqui esses caras parece que vivem brincando com todo mundo, sabe. Eles vivem brincando e vivem também usando a sociedade, usando o povo, usando isso aqui, ó, isso aqui, meu parceiro, isso aqui vira fonte de alimento, viu. Muitos pequeninos, aqueles assim, pequenininho que, ó, esses aí, eles são carregados para esses lugares, essas festas, festinhas aí esquisitas desses caras. Esses caras vai fazer o que com eles? E ó, né, não precisa nem falar, né, guti-guti, né, alguma coisa que corre dentro das veias. Isso, cara, é um fato. Agora, será que eles são seres humanos? Ou será que tem alguma coisa muito mais profunda por baixo disso? O que é que vocês acham que pode estar acontecendo? Mas vamos ficar na incógnita. Vou falar aqui o que eu anotei, né. Então a gente aprendeu a ficar mais esperto, por assim dizer. A gente era esperto demais. Então se a gente ficou esperto, eles já começaram a ficar com um pouco de assim, ficou com um pouco da orelha em pé. E o que aconteceu? Automaticamente, ele, no caso ali, começou a tomar algumas providências. E assim, eles foi criando esses enredos, essas negócios nessa sociedade inteira, toda. E vem contando essas historinhas, o nosso passado não é o nosso passado, é passado de outros, a nossa vivência aqui é outra vivência, não é a nossa vivência, é a vivência de coisas do passado. E coisa não explica, sinceramente não explica o que que aconteceu naquela época para estar aquele monte de civilização que enterraram suas cidades. "Ah, mas foi o dilúvio", tá, tudo bem, pode ter sido o dilúvio, mas da onde veio tanta, veio da geleira? Veio tanta, da onde veio tanta água? Então veio da geleira? Então espera aí, então se veio da geleira, esses lugares que tinham gelo, então virou terra? É, virou terra. Então quer dizer que lá, uma certa época, também viveu algumas pessoas lá. Lá também teve algum enredo, uma civilização lá. Então, perante a isso tudo que se a gente for colocar assim em pauta, eu acho que a gente está num grande enredo. Hoje a gente está vivendo uma coisa que eles criaram para a gente viver. Você está correndo atrás de um Apple, não é à toa. Você não está correndo atrás de uma Ferrari, não é à toa. Você não está correndo atrás de uma vida melhor, e não é à toa. Porque igualdade não traz dinheiro, não traz poder, entenderam? Mais ou menos por que eu estou falando esse tipo de coisa. Então aí, loguinho o sistema começou a ver que a gente era um pouco sagaz, igual eu tinha falado. Então nós aprendemos a ficar um pouco mais esperto. E isso fez o quê? Causou problemas para eles. Então se causou problemas para eles, eles falaram o seguinte: então uma sociedade, né, não pode viver dessa maneira. E naquela época, o ser humano, você pode ver pela história contando aqueles livros lá, né, muitos livros falam também, que o ser humano vivia muito mais do que vive hoje. E algumas épocas para trás a gente não vivia até os 35, 45 anos, mais ou menos, por causa de outras coisas, que eles emburreceram todo mundo, jogaram todo mundo na era medieval e achou que isso aí ia acabar com o enredo que eles tinham criado lá atrás, e não acabou, e perpetua até hoje. E cada vez que ele vai indo para frente, vai ficando mais forte, né. Se ficar falando aqui, vai ficar até meio chato, mas é o cristianismo. Você sabe como é que eles estão atacando tanto da base cristianismo, então não precisa nem falar mais. Assiste os outros vídeos que vocês vai ver do que eu estou falando sobre a base do cristianismo. Então aí o que que acontece depois dessas questões aí, né, eles começaram a encurtar os nossos telômeros.
Esses telômeros, se não me engano, assim, eu posso até falar para vocês aqui mais ou menos o que que é. Os telômeros são aquelas, como é que é o nome que fala? Eu esqueci o nome agora. São os são os é o sistema que cria as células no nosso corpo. O que que acontece? As nossas células hoje, elas a cada célula velha que vai, vamos dizer assim, morrendo, outra célula nova vem criando. É assim que funciona. Só que esses telômeros agora, ele cria totalmente diferente o sistema. Você vai tendo suas células ficando mais velhas, defeituosas. Então, ou seja, você já está com a sentença de morte cravada. Não gosto nem de falar essa palavra, porque não pode, que não pode, é um papapá, PPP, é porque nós estamos trazendo isso, aquilo outro, grandes bosta. Mas deixa pra lá, vamos falar palavrão não. Aí, encurtando esses telômeros, ou seja, acabando com o sistema de tipo assim, criar células do mesmo porte da outra que foi retirada do sistema, que foi tirada mesmo do corpo, que não funciona mais. O que que eles fizeram? Eles simplesmente falou: não, vamos encurtar esses trem aí. E hoje na ciência tem, vocês podem procurar pelo Google aí. Os telômeros têm uns problemas genéticos muito graves, que é produção de células com problemas, com erros genéticos. Então, esses erros genéticos que acontecem com a gente, esses negócios de câncer, essas coisas assim, isso daí você pode ter certeza, vem tudo dessa célula. Porque os caras quis que a gente não vivesse muito tempo, porque senão as narrativas não iam acabar tão cedo, né? Então, se você perceber mais ou menos hoje, a nossa civilização ela é vivida de 50 em 50 anos. A cada 50 a 50 anos acontece uma mudança. Vocês podem ver o que que aconteceu. Faz aí os cálculos da segunda G para vocês verem. 50 em 50 anos, o que que virou? O que que aconteceu? O que que foi criando? O como foi cada etapa? E aí é o que fica restando pra gente. Tá, esse é o nosso enredo, essa é a nossa vida. E eles tiram e colocam quem eles quiserem. Interessante isso aí, né? Mas o que acontece? Depois de fazer isso, eh, não é questão que seria também uma coisa também que eles iam deixar barato, né? A gente ia provocar muita coisa na sociedade. Então, já que é assim, esses rebeldes, nós damos um jeito de eliminá-los. Mas só que é engraçado hoje, para abafar, os caras descredibilizam, é a mesma coisa de jogar os outros, né, para as piranhas, né? Usa você como boi de piranha, por exemplo, de alguma coisa. E você se lasca para outro subir. E é assim que funciona. Então, e assim eles tentaram, né? Com muito, muito tempo assim a gente vivendo bem, continuando a vida, fazendo o que tem que ser feito. Eles pegaram e fizeram uma brincadeirinha. E aí eles tentaram o quê? Eles sabiam que isso não ia valer lá naquela época, mas eles tentaram de todos os jeitos, todas as maneiras. Tentou não deixar a rebelião da consciência começar a vigorar em cima desses palcos. E todas elas acabaram por conta dessa brincadeira. A maioria começou a ter a consciência desperta. Não sei vocês, mas eu não sei se eu estou desperto, não sei você se está desperto, mas que eu estou abrindo meus olhos, eu estou. Que besta também eu não sou mais. Então, o que que acontece? Simplesmente, né? Aqui, deixa eu ver aqui, ó, anotei um negócio aqui interessante.
Existia também, na época também, o Império Otomano, se vocês já viram falar isso na história, né? E o Império Otomano, ele sempre veio com um monte de coisas, de lutas e negócios e batalhas que eles sempre conquistaram. Mas só que nesse império ele não acabava, porque a base dele era a base familiar e também o tal chamado monotorismo tipo assim, de Deus, de religião, seria assim. Ou seja, eles eram um povo que, não sei se eu falei direito essa palavra, mas monoteísmo, acho que é isso aí. Eles só tinham um Deus. Então, se só tinham um Deus, eles não eram pluri ou poli, alguma coisa assim. Não existia deuses na época. Então, assim, ficava difícil eles tomarem de conta desse povo e controlar esse pessoal. E nisso, a coisa vem desde aquela época. Eles querem destruir sempre a base desses reinados, ou seja, começaram da base familiar. E sempre a base familiar é a base mais forte. Por quê? Você protege a sua família, você protege a sua genética, você protege os seus irmãos, protege seu pai, protege sua mãe, protege seu filho, sua neta, seu primo, sua prima. Você está protegendo a sua genética. E simples assim. Então a base familiar é isso. Eu acho que você sabe disso muito bem, que mais que eu também, eu acho. É, eu acho que sim. Porque eu não sei nada, eu sou só um cara que está falando aqui nesse microfone novo que ele comprou. Então tá beleza. E aí o que mais? É, eu anotei aqui também que. Ah, sim, sim, sim. Osman, né? A família de Osman primeiro. E o Império Ashoka, né? E os nobres sábios da base da fé, os novos sábios que passaram a cultura dos Ashokas, dos otomanos. Então, assim, eles vêm, aqueles Emirados Árabes vêm seguindo aquilo que eles. Aqueles pessoal, os árabes, essas pessoas aí, ali pro lado ali do Afeganistão, desses caras, esses lugares aí, do Paquistão, né? Tem um pedaço da Índia. E assim, esses caras, ele vinha movimentando muitas coisas. Então aí, só para você ver como é que foi, para falar deles, como é que eles conseguiram acabar com aquele império. O Império achou que o Império Otomano, vamos dizer assim, eles são, eles eram muito resilientes. Difícil palavrinha, hein? Então, aí o que que eles fizeram? Para acabar com aquele lugar, com aquele império, eles fizeram uma coisa muito simples, que é o seja o quê? Deu a diferença do linguajar para todo mundo. Cada um tinha um linguajar diferente. Cada lugar, eles espalharam um método de falar, de linguagem diferente. Agora, como que eles colocou isso? É a mesma coisa, vai colocando em coisas em pessoas jovens. Então, seja assim, sabe aquelas palavras que nossos avós falavam, que nossos pais falavam, e depois a gente deixou de falar. E o que a gente falava, nosso filho deixa de falar. E aí já começa a criar outras palavras e outras coisas mais estranhas. Palavras que é estranha para aquelas pessoas que começaram, né? Então, foi assim que eles começaram a destruir esse império de dentro para fora. Foi o primeiro passo que eles conseguiram fazer isso. Mas a questão também não foi só essa destruição desse daí, não. Esse enredo deles acabaram. Então, tanto que eles acabaram. Eles queriam acabar agora com o cristianismo, que já era outro enredo para ter acabado. E não acabou. Mas o que eles estão fazendo até hoje, atacando o cristianismo de cima e embaixo. Colocando na televisão a pluralidade de gêneros, né? A as divisões do linguajar, pessoas que não batem com a ideia de outros, outros que são isso, outros que são.
mistas, outros capitalistas, entendeu? Tipo os dois lados, dualidade. Para fazer o quê? Para separar e conquistar. Simples assim. E assim, você acaba com cultura, você acaba com uma fé, você acaba com tudo dentro de um país ou dentro de um império, ou qualquer coisa que seja. Esse é o feito. Mas, mudando de cavaco para cavaquinho, eu também estava vendo aí um trailer de um filme novo. Se não me engano, vai estrear no mês de junho desse ano. É o famoso não, né? Que é lá do Spielberg. Eu até esqueci. Todos os filmes desse Spielberg eu fico assim, porque é um filme muito pesado com questão de, tipo assim, é uma propaganda do governo interessante. Sempre pega pesado com essa questão de amostragem de filme. E o nome do filme é Dia D, se eu não estiver enganado. A capa dele é um passarinho com um olho de uma personagem, da personagem lá do filme dentro, né? Com o olho assim. Né? Mas você já sabe a sequência do olho, né? E o negócio do pássaro. Se você for correr atrás do arquétipo do pássaro, vocês vão ver que tem muito a ver com a questão de, tipo assim, de coisa nova, abertura de coisa nova. É como se fosse um desacobertar, alguma coisa assim. E eu não sei falar para vocês se é só isso também não, mas eu tenho que procurar direito sobre essa questão do arquétipo do pássaro. Mas vocês têm que olhar direitinho para vocês verem como que funciona. E aí vocês vão ver também. E outro filme também que eu gosto também é Arrival. Arrival também eu queria ver. Se não me engano, eu não lembro de quem que é esse filme, mas Arrival eu já vi alguns trailers dele, eu tenho que ver ele, eu queria ver. Mas tem a mesma linha do Dia D. O Dia D vai ser a mesma coisa. Não é aqui igual aquele lá da Sandra Bullock, né? Que não olhe pra cima, alguma coisa assim, eu não lembro como é que é o nome do filme direitinho, mas é isso aí, né? E aí também, ele fala também que eles estão, como é que é? Eu acho, assim, não é achar, né? Eles estão testando esse negócio, um desacobertar, para ver, né, se o povo vai ficar um pouco mais assim ou que lá. Eu não sei o que que esses caras estão testando. Porque se eles quisessem falar que existiam seres extras, ou intra, ou, ou dimensio, né? Eles falavam. Mas por que estão tão arredios com isso, né? Ah, não, vai dar um susto à população. A população vai ficar histérica. Cara, você acha que eles estão preocupados com isso, cara? Eles estão nem aí. Eles